exercer a função renovadora do sofrimento. Atravessaste um longo período de enfermidade, da qual te refazes. Dificilmente, e se ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi socorro valioso para que não te arrojasses a tremendas lutas de espírito. Foste surrupiado na vantagem financeira, que te colocava em destaque no trabalho, que te assegura a subsistência. E se meditas severamente no assunto, observarás que a suposta humilhação te livrou de compromissos perigosos e arrasadores. Perdestes recursos materiais, que apenas te acrescentariam um reconforto desnecessário no carro da própria existência. E se te deres ao exame desapaixonado da própria situação, verificarás que alijaste o peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam provavelmente a vítima de criminosos assaltos. Amargaste a deserção do amigo em cuja afeição depositavas a maior esperança, e se estudares a ocorrência com plena isenção de ânimo, concluirás que o tempo te libertou de um laço impróprio, que se transfiguraria talvez de futuro um pesado grilhão. Não te confies às aparências. Louva o céu azul que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva mensageira do pão. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a provação como sendo o melhor que merecemos hoje em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. São palavras do Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna. A reflexão que eu trouxe hoje para nós é justamente essa, é sobre a gratidão. Gratidão que a gente deve ter a cada minuto, a cada segundo da nossa vida. E o que quer dizer gratidão? A palavra gratidão vem do latim gratia, que significa graça ou gratus, que se traduz como agradável, um reconhecimento verdadeiro por tudo que se recebe. A vida sem gratidão é estéril, vazia de significado. Estamos acostumados a encarar a gratidão como algo que se sente quando alguém nos faz qualquer coisa de bom, quando alguém nos ajuda, quando nos dá um presente, mas a gratidão vai muito além disso. A gratidão como a fé é um estado de espírito. Quantas coisas possuímos e não damos o devido valor? Passamos por cima cegos, querendo sempre mais. Quantas vezes a gente tem tanta coisa na vida da gente que a gente não percebe o quanto a gente deveria ser grato? E isso me remete a uma história de Olavo Bilac. Olavo Bilac era um escritor, como todos nós sabemos, e ele um dia procurou um amigo dele que fazia parte de um jornal e pediu para ele que ele não queria mais o sítio dele, que ele já estava muito angustiado naquela terra toda, naquela confusão toda. Então ele pediu que esse amigo fizesse um anúncio do sítio dele. E esse amigo colocou no jornal: vende-se um sítio, margeado por um lindo lago, de muitas flores floridas, de um pomar maravilhoso, de muitas frutas, onde reina a paz, a alegria, onde os pássaros cantam. E ele foi descrevendo o sítio do Olavo Bilac. No dia seguinte, Olavo Bilac procurou esse amigo e falou com ele: eu não vou mais vender meu sítio. Ele falou: mas por quê? Ele falou: porque eu não tinha percebido quanta coisa bonita tinha nele. E assim é a nossa vida. Quanta coisa bonita, quanta coisa boa que a gente sente, tem, e não tem essa grandeza de agradecer a Deus. A respiração que a gente respira sem dificuldade, a nossa voz, o nosso ouvido. Quantas coisas a gente tem que agradecer todos os dias e às vezes a gente esquece. Até aquele irmão que a gente convive mais de perto dentro da nossa casa,
a gente sempre pensa, né? Puxa vida, mas ele só me faz raiva. Mas ele está ensinando para a gente a não fazer o que ele está fazendo, a dar a moeda contrária. Quantas pessoas a gente vê fazer isso? Quantas histórias? Histórias daquele senhor que ia na banca de jornal todos os dias. E todos os dias ele era maltratado. E um dia um amigo perguntou para ele: poxa vida, mas será possível que você gosta de ser maltratado? Porque todo dia você vem ser maltratado? Ele falou: não, eu venho aqui porque ele é meu professor. Porque todos os dias ele me ensina a não fazer o que ele faz. E é a mesma coisa, a gente não agradece pouquíssimas coisas, que se a gente perder, é uma perda horrível, né? Triste. Um estudo realizado no ano de 2005 pela Universidade da Pensilvânia mostra que o fator mais importante pela busca da felicidade é a gratidão. Não porque nos tornamos mais felizes ao expressar nossa gratidão pelas coisas que normalmente não notamos, mas porque ao notar essas coisas, ao agradecer por elas, percebemos o quanto somos felizes. É isso que a gente acabou de conversar, né? A gratidão, segundo a benfeitora Joana de Ângeles, é o resultado de um amadurecimento psicológico. E isso é bem verdade. Podemos começar a praticar a gratidão agora mesmo, fazendo disso um hábito tão indispensável quanto a higiene diária. A gratidão com nossos pais, que tiveram tanta paciência conosco, que nos ensinaram tudo que a gente, até hoje, estamos aqui, né? E que muitas vezes a gente passa despercebido pela falta de paciência que a gente tem com eles. Quantas vezes nossos pais repetem 3, 4 vezes a mesma coisa e a gente reclama. Mas nós não fizemos a mesma coisa? Nós não falamos a mesma coisa? A gente que tem criança pequena ali, pequenininha ainda, sabe disso. É o porquê mãe, porquê mãe, porquê mãe. E hoje a gente passa pela mesma dificuldade. E a gente deveria lembrar dessa nossa parte para sermos gratos a Ele. No Livro dos Espíritos, não vou ler para nós, para deixar como para casa, na questão 937 e 938, ela fala sobre isso, sobre gratidão. Então, todos nós que estivermos interessados, quisermos estudarmos mais profundamente, é só a gente ir. Aqui nós temos, é fácil. Hoje a gente tem o recurso da internet, né? Só a gente ir lá e procurar direitinho. Francisco de Assis, o grande homem que se fez pequeno, em sua nobre humildade para vivenciar o amor de Jesus, afirmou certa vez que a gratidão é das mais difíceis moedas de se ofertar. Por isso ele se preocupava sempre em ser grato a tudo e todos. Agradecia ao irmão Sol por aquecê-lo e proporcionar vida à terra, ao irmão Vento por acariciá-lo nos dias de calor, à irmã Lua por enfeitar as noites de céu claro, e ao irmão Sofrimento, que lhe permitia reflexões e aprendizado. O exemplo de Francisco de Assis nos remete a muitas reflexões nesses dias, em que se prepondera o egoísmo com que estamos vivendo. Na busca pelo sucesso, pela sobrevivência, pelos nossos compromissos cotidianos, vivemos fechados, envoltos em nossas dificuldades e desafios. No Evangelho, nós vemos que devemos sempre dar graças por um favor obtido, que é necessário não considerarmos como felizes apenas os acontecimentos importantes, pois os que aparecem insignificantes são frequentemente os que mais influem no nosso destino. Esquecemos facilmente o bem e lembramos mais dos que nos afligem. Se diariamente anotássemos os benefícios que recebemos, ficaríamos admirados de haver recebido tantas coisas que às vezes nem pedimos e por isso nos sentiríamos envergonhados pela nossa ingratidão. A gente passa por um amigo que nos dá a mão na rua, um sorriso naquele dia que a gente está mais triste, né? Precisando de um apoio.
Às vezes um sorriso que a gente recebe, e às vezes a gente nem falou, obrigada, meu irmão, muito obrigada por isso. Um amigo que te liga naquela hora de aflição e fala, eu estava pensando tanto em você, hoje na hora que eu pensei em você eu fiz uma prece. A gente lembra de se agradecer ou simplesmente fala obrigada e fica com o telefone na mão, mas que cara chato, não para de falar. Quantas vezes a gente faz isso? Isso quando a gente atende o telefone, né, gente? Porque às vezes a gente tem um dentro de casa e a gente fala que eu não estou aí não. Quantas vezes? E a gente deixa passar despercebido uma coisa que a gente pode fazer tão facilmente, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos, ou melhor, deveríamos aprender, que quando tivermos um motivo de dor ou de contrariedade, devemos nos elevar acima das circunstâncias. E quando conseguimos dominar os impulsos da cólera ou da impaciência, devemos dizer com justa satisfação, eu fui o mais forte, eu sou grato a Deus pela oportunidade. Quantas oportunidades nós temos de exercitar nossa gratidão e por orgulho perdemos a oportunidade de fazer, de nos tornar gratos. Eu não vou agradecer não, é obrigação dele. Eu não vou agradecer minha mãe por aquele almoço gostoso que ela fez para mim não. A obrigação de mãe é fazer um almoço para o filho. Ou de um filho para o pai, ou de um pai para o filho, ou para um amigo. Quantas oportunidades a gente deixa despercebida, né? Procurando esse estudo, eu gosto muito de contar a história, porque eu acho que nas histórias a gente assimila mais as coisas, né? E eu procurando, eu encontrei uma história de Charles Plumb. Quem quiser é só digitar no Google, história de Charles Plumb. Ele era um piloto de avião na Guerra do Vietnã. E o avião dele foi abatido, e ele foi capturado. Ele desceu de paraquedas, mas no terreno do inimigo. Então ele foi capturado. E ele ficou 6 anos numa prisão vietnamita. Quando ele saiu da prisão, ele começou a dar palestra, relatando o que aconteceu, as experiências que ele teve. E um dia ele estava no restaurante e foi saudado por um homem que sorriu para ele e falou para ele assim, olá, você é Charles Plumb, não é? E você era piloto no Vietnã e esse avião seu foi derrubado, não é mesmo? O Charles respondeu para ele, sim, como você sabe? Ele perguntou, espantado. Aí o senhor disse para ele, eu era o homem que dobrava seu paraquedas. Parece que funcionou bem, não é verdade? E Charles, com surpresa e muita gratidão, respondeu, funcionou perfeitamente. Caso contrário, eu não estaria aqui hoje. Devo minha vida a você. Naquela noite, quando ele ficou sozinho, ele começou a refletir. Quantas vezes ele tinha visto aquele homem no porta-aviões e arrogante, se achando melhor que ele, porque ele era um simples marinheiro, ele passava por ele e não dava um bom dia. Simplesmente passava, ele era maior que ele não achava que não tinha necessidade dele fazer isso, né? E ele pensou também nas horas que aquele homem passou humildemente, dobrando paraquedas, sem pena deles, tendo em suas mãos a vida de muita gente, né? Muita gente que passava. E ele passou, então, a todas as palestras dele, ele terminava assim, quem dobrou seu paraquedas hoje? E aí, cada um de nós, nesse momento, vamos pensar, quem dobrou nosso paraquedas hoje? Nessa semana? Garanto que teve alguém que dobrou os paraquedas para nós. Mas será que nós percebemos que teve alguém dobrando nosso paraquedas? Será que a gente começou a pensar, poxa, teve alguém aqui que me deu na hora que eu mais necessitava, que me ajudou, né? É uma reflexão para a gente fazer para o resto da vida da gente, né? Lembrar de quem dobrou nos paraquedas. A gente sempre tem aquela pessoa que ajuda a gente, que dobra o nosso paraquedas. Mesmo nos momentos de dor, seja ela física ou moral, agradeçamos, pois é através da dor que crescemos e muitas vezes é ela que desperta em nós
sentimentos e virtudes que ainda dormiam em nós. Quantas histórias a gente vê, a gente remete uma história um pouco antiga, mas que eu duvido que um de nós tenha esquecido dela, daquele caso do João Hélio, que foi tão triste, né, o desencarne daquele menino, que ele foi arrastado. O sofrimento dos pais dele, a gente que é pai ou que não é, imagina o sofrimento que aquela família deve ter tido. Mas o que eles fizeram? Eles ficaram sofrendo ou eles começaram a se mobilizar, a criar uma ONG para ajudar crianças, para ajudar pessoas? A gente tem a história aqui em Juiz de Fora da Fundação Bruno Viana, né? A gente tem essa história aqui, que através da deficiência do filho, a mãe criou uma fundação para ajudar crianças naquela situação. Quantas a gente vê, quantas e quantas histórias de oportunidades como essa, que talvez se não fosse aquele sofrimento, aquela dor, eles não teriam tomado essa atitude. E nós? Tanto nós que somos trabalhadores dessa casa de luz, como os amigos que frequentam e estudam conosco. Será que se não fosse por uma dor física ou qualquer dor a gente estaria aqui? Ou para pedir para um amigo, para agradecer? A gente volta para agradecer, sim, mas a gente vem por uma dor, não é? Por aquela dor que talvez seja ela, ou muitas das vezes sempre ela, que faz a gente estar aqui hoje, ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar da gratidão, sendo convidados a estudar o Evangelho de Jesus. Não importa qual a nossa religião. Deus é nosso Pai, é um só. Não importa o caminho que a gente vai usar para chegar até Ele. Mas essa é a proposta da casa. Que a gente traga Jesus para junto de nós. Porque Ele é caminho, verdade e vida. Sem Ele, a gente não é nada. E a gente lembra de agradecer por essa oportunidade. De estar aqui tranquilo, podendo estar aqui ouvindo. Muitas das vezes a gente não lembra de se agradecer. Ser grato à vida é virtude daqueles que conseguem se libertar do egoísmo e reconhecem que não podem viver sem a ajuda e apoio de alguém que lhes chega toda hora. Para pregar seu evangelho de amor, Jesus escolheu 12 homens para o auxiliar. E lhes foi grato, acompanhando-lhes a existência e recebendo em suas bênçãos, um a um, na parte espiritual. A gratidão faz você olhar no espelho e dizer assim: que bom que esse aí sou eu, com qualidades e defeitos, com acertos e erros, mas também com muitas realizações em minha vida. É a gratidão que te leva a ter essa conversa com sua alma no espelho. E a gente levanta tão atarefado que muitas das vezes, ao invés de a gente olhar no espelho e falar obrigado, meu Deus, pelo presente de mais um dia. Quando chega a segunda, a gente olha no espelho e fala assim: nossa, já é segunda de novo. A gente lembra de falar: já é segunda de novo, graças a Deus eu tenho um trabalho onde eu ir. Chega no final da semana, na sexta-feira, aí a gente fala: nossa, graças a Deus, chegou a sexta-feira. A gente lembra de falar, a gente sempre fala assim: nossa, sexta-feira, estou morto, estou morta, vou descansar. Mas sábado e domingo passa muito depressa. A gente lembra de falar: graças a Deus tem sábado e domingo, para eu acordar mais tarde, ou para eu acordar mais cedo para vir no Jean, ou em qualquer outro segmento religioso. Né? Mas é muito complicado, gente. A gente não percebe certas coisas pequenininhas. A nossa família. Muitas vezes a gente fala: nossa, pelo amor de Deus, eu quero passar longe daqueles lá quando eu voltar aqui, porque eles só me dão problema. Mas se a gente pensar bem, já pensou se a gente não tivesse uma família? Não tivesse uma casa para a gente voltar, um marido chato para a gente aturar? O pessoal gosta muito de falar de sogra, mas vamos falar dos maridos, deixa a sogra em paz.
Os maridos pensando, aquela mulher chata que é um karma na minha vida. Mas às vezes é ela que te... né? A gente hoje estava brincando com um irmão aqui, que ele disse que ele, na casa dele, é ele que faz, que resolve. E foi realmente, o marido é o cabeça da casa, mas a mulher é o pescoço. Então o pescoço leva a cabeça para onde quer, não é assim? A gente indo com jeitinho. E a gente agradece a eles, que instiga a gente a estudar, instiga a gente a se melhorar, para através da nossa melhoria a gente tentar também, não é? Não é uma troca? Então a gente agradece a tudo, a gente, como Francisco de Assis, que chamava todos de irmão, que agradecia a todos, a gente se lembrar disso todos os dias. É muito importante, muito importante. E a gente só, nessa vida corrida que a gente tem, a gente não agradece, não agradece. Há poucos dias a minha vizinha falou para mim, ah não, hoje eu estou cansada, mas eu estou muito cansada, eu nunca vi tanta panela para lavar. Eu falei, você agradece a Deus se você está lavando panela, porque tinha comida dentro dela e sujou ela. Quantos irmãos estão aí precisando de estudo e não tem? É uma reflexão para nós todos, de se lembrar disso, de agradecer mais, pedir menos. Se uma ingratidão bate na nossa porta, é pra gente, é difícil, no estágio evolutivo que a gente procura sempre o mais. Nossa, fulano é muito legal comigo, mas se ele não fosse assim, ia ser muito melhor. Mas vamos tentar olhar sempre o lado melhor das coisas, por mais difícil que seja. Mas vamos tentar procurar o lado melhor das coisas, que ele existe. E muitas das vezes ele é muito maior do que o menor. E a gente está sempre lembrando mais do outro lado, né? Para terminar a nossa reflexão, eu trouxe para nós um poema. É o poema da gratidão. Senhor, muito obrigada pelo ar que nos dás, pelo pão que nos destes, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo que nós nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas suas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois dessa vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque eu posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do almeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar, sei que em teu reino voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome não podem pronunciar. Os que vivem atormentados na fazia e não podem cantar, nem de noite nem de dia. Eu suplico por eles, sabendo, porém, que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por essas mãos, que são minhas alavancas de ação, do progresso e da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham,
pelas mãos que elaboram as leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas. Pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e que estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem e os que padecem, pelas mãos que trabalham nesses traços, como estrelas sublimes, fugindo em meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme a caminhar, pés de renúncia, que seguem humildes e nobres, sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos, os deformados, eu rogo por eles, e posso afirmar que no teu reino, após a lida dolorosa da vida, onde poder bailar, e em transportes sublimes, outros braços afagar. Sei que a ti tudo é possível, mesmo que ao mundo pareça impossível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, recanto de paz ou escola de amor, a mansão da glória. Obrigado, Senhor, pelo amor que eu tenho, pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem um lar tiver, ou um teto amigo para me aconselhar, para me aconselhar, nem outro abrigo para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas do céu, como o leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem ninguém para me consolar, direi ainda: obrigado, Senhor, porque te amo, e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre por teu amor favorecida. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque creio em ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Muito obrigada a todos vocês que tiveram a paciência de compartilhar o estudo que eu fiz com muito carinho para nós. Lembrando sempre que o ouvido mais perto da nossa boca é o meu. É o que eu preciso ouvir mais, agradecer todos os dias, a cada minuto. Muito obrigada, meus irmãos. Que seja uma tarde de muita luz, que a gente possa estar receptivo para receber todas as luzes que, com certeza, Jesus está enviando para nós. Muito obrigada.